O livro de Enoque, chave 317. As chaves de futuros luminares nos dizem que a biologia molecular trabalhará dentro da astronomia médica no sentido de ajustar as flutuações de pressão geométrica que subjazem aos mecanismos controladores das imunorreações em favor de novos membros, novos órgãos, novos tecidos com novas linhas axiotonais estimuladas por calibrações de temperatura de ruído. 1. Em todos os sistemas biológicos está em andamento uma trajetória de permutabilidade para padronizar níveis especiais de vibração. Nosso corpo galáctico de criação controla as suas funções de renovação pelos meridianos das linhas axiotonais, equivalente às linhas de acupuntura, que consegue se ligar com sistemas estelares ressonantes. 2. Estas linhas axiotonais não estão limitadas a um corpo físico ou uma criação biológica, mas são ilimitadas e conseguem ligar o veículo corpóreo às linhas axiotonais que emanam de diversas populações estelares e existem como mecanismos do código químico. 3. Quando o homem puder descobrir a conexão entre o seu espaço de vida e as malhas axiotonais que controlam o corpo através da divisão celular interrupta, o homem estará diante de uma nova superciência conhecida como astronomia médica. 4. Pois o corpo humano é um microcosmo ou um pequeno campo de espaço-tempo dentro de um campo maior. Se conseguirmos manter esta visão, conseguimos reconhecer que a acupuntura é uma das primeiras demonstrações empíricas do escalonamento biológico dentro do universo. 5. Se abordarmos a acupuntura do ponto de vista da biofísica e entendermos também os campos de forças superiores que permeiam o universo humano como um pequeno universo restrito, então conseguiremos entender como este organismo pensante, conhecido como ser humano, pode se juntar a outros organismos pensantes dentro do universo local. 6. Em essência, o homem é um subsistema biológico flutuante que existe entre campos magnéticos. Os campos magnéticos modelam as linhas embriológicas de crescimento e correspondem às malhas magnéticas traçadas dentro do corpo. 7. Estas linhas embriológicas são controladas por relógios bioquímicos que, por sua vez, são regidos pelos fatores de ressonância magnética do universo circunjacente. 8. As respostas aos problemas de crescimento ligados aos relógios bioquímicos do corpo humano virão de experimentos conduzidos fora do campo eletromagnético e gravitacional da Terra. 9. A evolução humana é um experimento pré-condicionado dentro de um mundo de relatividade casual. Sem a programação evolutiva superior ou a programação direta por parte de uma inteligência em um eu superior, o sistema biológico humano tem de voltar ao fluxo geral dos campos magnéticos quando o sistema desincorpora. 10. Quando o homem é programado diretamente por um eu superior, já não é mantido na escravidão bioquímica dentro de uma consciência tridimensional pelas realidades aparentes da Terra. 11. Neste caso, o corpo constitui uma malha de domínios magnéticos que transita entre o projeto original do eu superior e os ângulos prototípicos dos órgãos humanos, isto é, a relação axial. 12. As linhas que unem estes domínios magnéticos são as linhas axiotonais. 13. As linhas axiotonais conseguem existir independentemente do eu superior, mas ainda precisam das funções reguladoras da evolução superior. 14. As funções reguladoras são necessárias, pois as estruturas de malhas axiotonais passam por várias ordens evolutivas, todas operando no mesmo espaço local de vida e dele compartilhando em diferentes dimensões de atividade. 15. Portanto,
as malhas axiotonais tendem a entrar na atividade biológica e a gerar uma interface com esta atividade que transcorre em frequências vibratórias superiores ou inferiores dentro do espaço usado por diversas espécies biológicas. Mas estas malhas não são regidas pelas leis e pelos mecanismos que controlam a evolução física, pois operam em função de seu próprio acréscimo de energia em termos de manutenção. 16. Todavia, é importante entender que neste planeta as linhas de acupuntura, como tal, podem ser adquiridas através de linhas axiotonais progressivas e regressivas. Isto se deve aos efeitos residuais da rebelião humana. 17. Portanto, a acupuntura, do modo como tem sido usada nos últimos 12.000 anos de existência evolutiva, tem estado cortada dos canais estelares superiores de programação progressiva, desde que as raças originais se rebelaram contra a programação do Pai. Isto fez com que os 12 meridianos biofísicos fossem truncados da conexão direta com o eu superior. 18. Além disso, perdeu-se nessa época a interconexão biológica com a astronomia superior, o que requer a intervenção do ofício do Cristo para reestruturar as linhas axiotonais. 19. Até agora, permitiu-se que o corpo trabalhasse nos níveis biológicos moleculares com apenas padrões limitados de ressonância magnética para dar prosseguimento às funções dos aminoácidos, as unidades formadoras básicas de vida. 20. Daí terem surgido características não adâmicas na raça humana, pois os níveis biológicos moleculares foram cortados do sistema de transmissão de dados que sustentava os mecanismos tanto da astronomia médica superior quanto das atividades bioelétricas da evolução superior. 21. Em outras palavras, o homem foi separado dos pontos estelares superiores que são necessários para manter uma forma aperfeiçoada do Adam Kadmon. 22. A fim de restabelecer a interconexão biológica com os planos de energia superiores que servem à programação evolutiva superior, as linhas de acupuntura do antigo programa têm de ser anexada às novas linhas axiotonais, nas suas intersecções. Se as malhas celulares estiverem para se harmonizar com todas as manifestações físicas permitidas pela hierarquia governante. 23. Trata-se da união da biologia molecular com a astronomia médica dentro dos programas de criação. 24. Atualmente, o homem está sendo promovido a um novo programa biológico de criação. 25. Este avanço requer que as suas linhas de acupuntura se estendam às linhas axiotonais, que se ligarão diretamente com o eu superior, porque se o homem estiver para entrar em uma progressão posterior da alma, ele tem de ligar as suas linhas axiotonais com seu eu superior, que também está empreendendo uma ascensão ao próximo nível quântico do Adam Kadmon, assim como o corpo do Adam Kadmon está empreendendo uma ascensão a um programa inteiramente novo no nosso universo filho. 26. Aqui, o Adam Kadmon adquire a próxima definição do Pai Divino por intermédio de Metatron. O Pai Divino chama diante de si a unidade que foi perfeitamente equilibrada entre o corpo do último Adam Kadmon e o corpo físico e espiritual do primeiro Adam Kadmon, antes que o Cristo coletivo, na condição de o primeiro e o último, consiga oferecer este Eon ao Pai e entrar em um novo Eon da luz viva. 27. Aqui, a criação física já não está separada do Ein Sof divino, devido à queda do último Eon,
mas é restaurada através da luz crística que penetra a carne e da luz divina que penetra o eu superior, para que ambos os corpos físico e espiritual, aperfeiçoados, se tornem um diante da visão do Pai. 28. Atualmente está sendo criada toda uma nova espécie pela reunião do eu superior adâmico com a criação humana, o que permitirá que esta expressão biológica e espiritual da raça crística seja avançada à próxima zona consciencial de tempo de criação. 29. As linhas axiais fazem parte de um sistema circulatório de quinta dimensão, combinando cor e som, que são utilizadas para obter do corpo eu superior a energia básica usada para as funções de renovação do corpo evolutivo humano. 30. De maneira oposta, as linhas axiotonais operam antes do potencial de ação para a animação da espécie humana. 31. Além disso, elas unificam as importantíssimas vibrações tonais, regulando cada eixo e todas as atividades ultrassônicas conectadas com as cores de cura que se relacionam com cada tom e com os múltiplos advindos dele. 32. Assim, as linhas axiotonais podem ser usadas para completa regeneração de um órgão e inclusive para ressuscitar os mortos quando ativadas pelas energias adequadas. 33. Esta chave há de ser usada no momento em que as malhas moleculares de evolução humana estiverem em alinhamento direto com as malhas de ressonância de evolução superior, permitindo que as pulsações ultrassônicas proporcionem alterações diretas dentro dos corpos vasculares. 34. A astronomia médica, junto com a biologia molecular, quando for recuperado este vínculo de comunicação dual, permitirá que as moléculas do tRNA provoquem alterações nas propriedades normais das células, que então receberão as transmissões genéticas originais do Adam Cadmon através de um ponto de rotação. Estas transmissões aos pontos de rotação dão uma instrução regeneradora para produzir enzimas e proteínas, que são as unidades formadoras do novo tecido ou da nova forma do órgão, que é regenerado no plano físico. 35. Deste modo, as linhas axiotonais suscitam novos padrões de circunvolação celular. 36. A projeção de energia para dentro do ponto de rotação possibilita a formação de um blasfema, massa de um tipo primitivo de células que dá origem ao tecido regenerado. 37. Assim, através do ponto de rotação, as células tornam-se o tecido responsável pela geração e transmissão dos sinais de corrente direta usados nos processos de regeneração. 38. Nas condições biológicas atuais, o desenvolvimento evolutivo dos corpos vivos segue desde o início a semicondutividade unicelular como uma matriz piezoelétrica viva, em estágios que permitem que os tecidos primitivos básicos, células da neuróglia, satélites e de Schwann, auxiliem os neurônios no sistema humano, cuja fonte principal é elétrica. 39. Isto tem se evidenciado especialmente na reação do crescimento ósseo, ao esforço mecânico e às fraturas em que se tem observado a utilização de eletricidade nos sistemas de controle. 40.
Os potenciais de corrente direta, mensuráveis nas superfícies intactas de todos os seres vivos, demonstram um complexo padrão de campo que se relaciona espacialmente com a disposição anatômica do sistema nervoso. Os mecanismos de controle e transmissão de dados dos organismos vivos têm estado limitados basicamente aos potencial de ação neural, aos agentes químicos e ao sistema do DNA-RNA. 41. Os potenciais de superfície estão associados diretamente aos elementos dos diversos sistemas circulatórios. 42. Quando ambas as estruturas de superfície e as estruturas internas com energias criadoras superiores se anexam ao quinto sistema circulatório através de um arranjo axiatonal, todo o novo revestimento corpóreo pode ser programado a partir de uma célula dérmica de uma ou de várias partes importantes do corpo. 43. O quinto sistema circulatório está ligado a uma corrente interna que opera pelas linhas de acupuntura, continuamente em atividade e disponível para modelar o sistema do potencial de ação. 44. Portanto, este sistema de potencial de ação no corpo situa-se sobre um substrato de potenciais de corrente direta que precedem os potenciais de ação de um mecanismo de transmissão de dados. Assim, os potenciais pré-existentes de corrente direta assumem funções originais que regem as propriedades básicas dos organismos vivos. 45. Esta chave revela o início de uma ciência inteiramente nova chamada astronomia médica, que possibilitará estimular o nodo de memória celular, de modo que novos membros, órgãos e tecidos preencham o espaço anatômico do corpo em regeneração. 46. O quinto sistema circulatório é o modelo para a transmutação física. 47. Os pontos de conexão entre este quinto sistema circulatório e os pontos nodais da memória celular são conhecidos como pontos de rotação. Estes pontos admitem vibrações de luz e som que aceleram a velocidade de rotação das moléculas celulares, provocando a formação de microfibrilhas de luz, que depois, na ausência de membranas, permitem o crescimento de um órgão ou da área de um tecido inteiramente novos. 48. A peculiaridade do ponto de rotação é que ele absorve energia e tece as malhas de luz que formam o tecido da regênese celular. 49. O padrão de luz trançado pelos pontos de rotação controla de tal modo os pontos de pressão na superfície celular que as flutuações de pressão são ajustadas durante as suas operações para que as novas células estejam em perfeito equilíbrio com os tecidos circunvizinhos. 50. Os pontos de rotação recebem suas energias pelas linhas axiotonais. 51. O intercâmbio de luz axiotonal, que é estimulado por padrões de temperatura de ruído, faz girar os momentos atômicos, que são os pontos de pulsação básicos nas vibrações do corpo. Junto com o campo de troca normal, o tecido recebe também um estímulo de renovação e é capacitado para admitir um novo membro, órgão ou espaço de um tecido, controlando as imunorreações. 52.
Isto impede que o crescimento do tecido volte ao mesmo padrão de limitação. Aqui, a nova energia absorve, no processo de formação, as limitações das antigas e principais subdivisões das atividades celulares. 53. Em outras palavras, este processo de renovação junta-se com a estrutura atômica subjacente e o pulso de onda da atividade corporal que se abre a novas energias que mudam as paredes de domínio de crescimento. 54. O processo de vida, que é exemplificado na divisão celular ininterrupta, é aqui reorganizado pelas atividades combinadas das energias de luz axiotonal, inserindo no sistema biológico uma nova ressonância magnética que resulta na ativação dos pontos de rotação pelo fluxo de luz das linhas axiotonais na criação das malhas microcelulares de luz. 55. Estas malhas estão organizadas para intercambiar informação genética por todo o corpo, através de uma rede de células mensageiras que são enviadas a qualquer parte do corpo. Em outras palavras, através das malhas axiotonais, provê-se a estrutura-chave para a formação adequada de um novo membro, órgão, etc. Esta rede de malhas dentro do corpo está ligada à coluna vertebral, que é a antena principal para aterrar os sinais de luz. 56. Assim como uma célula pode se dividir, toda a rede da coluna vertebral pode ser dividida por linhas axiotonais em qualquer número de redes corporais paralelas, porque a coluna vertebral acopla todos os 7 campos principais do corpo, os chakras, em relação ao tronco cerebral primitivo e ao córtex cerebral. 57. Isto controla a quantização espacial necessária ao equilíbrio do corpo em relação à medula, à ponte, ao mesencéfalo, ao tálamo e ao hipotálamo, que podem ser estimulados para aceitar um novo membro, órgão ou tecido. 58. Esta chave refere-se ao homem completo em todos os 7 níveis que está sendo feito e refeito na energia de Shekinah. A rede axiotonal da Shekinah controla as flutuações de pressão geométrica que subjazem aos mecanismos controladores das novas mutações e auxilia na conversão adequada da química do espectro humano de luz, no sentido de formas de comprimento de onda da evolução superior. 59. Pelo arranjo axiotonal, tanto as vibrações acústicas da luz espiritual quanto do amor sustentador são transmitidas ao sistema humano, trazendo o júbilo e a glória da luz viva. 60. Metatron mostrou-me como as linhas axiotonais estão ligadas a toda uma série de formas ondulatórias universais que incluem frequências sônicas e ultrassônicas. As formas ondulatórias universais estabelecem as vibrações que ajustam o padrão para a formação de vida. 61. Uma vez que estejam estabelecidas, as calibrações de temperatura de ruído regulam e sincronizam os mecanismos de vida através da rede axiotonal. 62. A chave abre, então, a porta das vibrações sônicas, som e ultrassom na estrutura cristalina, gerando luz gravitacional dentro do corpo. 63. As regiões espaciais associadas a conjuntos de ondas determinados de um programa permitem que o circuito do ponto de rotação faça evoluir um tecido, órgão e membro adequado no lugar adequado do corpo. 64. Ao varrer este conjunto de ondas, a Irmandade de Luz tem a capacidade de varrer a forma ondulatória do corpo para detectar anomalias. Se houver anomalia, pode-se bombear energia que tenha a forma ondulatória normal ou saudável em quaisquer desses pontos de circuito específicos,
conhecidos como pontos de rotação, e o órgão será restaurado ao modo saudável. 65. Esse campo polarizado de linhas axiotonais permite que as novas células cresçam em uma configuração mais saudável, enfraquecendo o campo original da estrutura anormal ou enferma e fortalecendo o campo da estrutura normal ou saudável. 66. Uma vez que estas linhas axiotonais dentro do corpo humano sejam plenamente estimuladas pelas calibrações de temperatura de ruído, a Irmandade consegue curar o corpo diretamente através dos campos de acupuntura das linhas axiotonais. 67. Este processo de cura primeiro estabelece parâmetros de bolha de luz, que são formas de luz dispostas como envoltórios. Estas bolhas de luz agem como meio sustentador em torno dos pontos de rotação. Elas são estabelecidas por calibrações de temperatura de ruído geradas por radiações cristalinas. 69. As razões adequadas entre as formas de densidade molecular e os padrões de temperatura de ruído permitem que se formem os parâmetros das bolhas de luz em torno das principais paredes de domínio, onde podem se iniciar as regenerações dos pontos de rotação. 70. Paredes de domínio são zonas de transição pelas quais se invertem o sentido do processo de magnetização do tecido imune ou em degeneração. A força exercida pela parede de domínio combina-se com a força do campo externo a fim de reduzir a destruição ou perda momentânea do domínio. 71. O processo continua em certa intensidade de campo de padrões de temperatura de ruído até as descontinuidades serem reduzidas a domínios isolados e desaparecerem os diminutos campos magnéticos adversos. 72. A intensidade deste processo, ao mudar as paredes de domínio de crescimento, desvia-se dos métodos atuais usados para distinguir entre esferas vinculadas ao antígeno e esferas desvinculadas por anticorpos fluorescentes. 73. Esta consistência de luz consegue controlar diretamente a eficácia do anticorpo, reparando os mecanismos que controlam as imunorreações. 74. Cada bolha de luz emprega a sua própria luz monocromática coerente, dependendo das funções que estiver para exercer. O comprimento de onda da borbulha depende da função e está ligada a rápidos pulsos de luz, pelos quais a bolha se expande para envolver o nodo onde se efetua a regeneração de tecidos e órgãos. 75. Aqui, o processo de luz-vida renovado dentro das regiões ópticas do nosso espectro opera onde as funções não lineares se acoplam a novos espectros de luz, por meio da polarização não linear de cristais. 76. A evolução superior tende a ajustar as calibrações de temperatura de ruído para estar em fase com qualquer matriz de cristal no sistema biológico humano, inclusive com as estruturas cristalinas cujos centros são assimétricos. 77. A Irmandade estabelece calibrações de temperatura de ruído através de cristais de luz, alinhando os ambientes cristalinos das regiões de pura transparência de cristal com as regiões de formação cristalina linear. Isto permite que as complexas malhas de cores acompanhem qualquer conjunto de padrões de temperatura de ruído. A pura transparência de cristal consegue operar com diversas regiões de novos comprimentos de onda. 78. Aqui vemos uma demonstração do uso dos poderes de regênese dos Urim e Tumim, que controlam os padrões de temperatura de ruído e estimulam as linhas axiotonais, que são as malhas de luz usadas em relação direta com a Irmandade, reorganizando uma parte específica da evolução humana. 79.
Até mesmo nas circunstâncias dos poderes criadores dos Urim e Tumim, a cura médica e a regênese dos tecidos têm de ser entendidas como eventos localizados, em que uma pessoa, tecido, órgão ou membro é curado, até o ponto da entropia normal. 80. Quando o nosso sistema solar circunjacente for exposto a regiões de novos comprimentos de onda, será possível sustentar os mecanismos regeneradores de vida. 81. Então, o poder da pura transparência de cristal, que ocorre nas regiões dos sistemas estelares de população 2 e 3, será usado para controlar as rápidas e instáveis desagregações de energia dos sistemas estelares de população 1. Fazemos parte de um sistema estelar de população 1, cujo entrecruzamento de sistemas com frequências vibratórias de alta energia resulta em grandes perdas de energia disponível à estrutura cristalina humana para a eletromedicina, para o poder cristalino e para a codificação da estrutura genética em estados de energia alternados. 83. Contudo, estimulando-se as novas linhas axiotonais com um feixe coerente de calibrações de temperatura de ruído, ocorre a formação de novos complexos moleculares em um estado excitado. 84. Quando uma molécula existe no estado excitado, tendo íons de hidrogênio ao redor ou estados de multi-eixos de ressonância, ela pode ser transformada em múltiplos estados de extensão das regiões espectrais. 85. As faixas de emissão estimuladas na região da banda de CNU-XEG são uma indicação de que o homem precisa confirmar antes de poder entender as calibrações de temperatura de ruído. 86. A astronomia médica requer que as disciplinas irmãs da eletromedicina e da psicologia evolutiva superior preparem a consciência humana para se livrar das diversas formas de campos mal iluminados e para interagir com a luz viva projetada. 87. Os campos mal iluminados ou campos de luz corrompida, que são diferentes do espectro natural, desaparecerão com a vinda de um novo sistema fotobiológico que provocará efeitos químicos e biológicos na vida vegetal, animal e humana em um novo ambiente de luz. 88. Atualmente, a ausência de certas partes do espectro de luz gera anomalias na produção de hormônios. 89. As emissões estimuladas de luz, ruído, curarão os mecanismos que provocam cegueira, artrite, leucemia, câncer e certos casos de distúrbio mental, quando as calibrações de temperatura de ruído forem focalizadas através de certas células do corpo. 90. Por exemplo, as células epiteliais pigmentadas do olho apresentarão estados muito variáveis de crescimento fora do comum, quando submetidas ao foco das calibrações de temperatura de ruído. 91. Além disso, as combinações adequadas de cor e som estabelecerão uma malha de ressonância saudável dentro da matriz devida do hidrogênio, permitindo que a expressão humana do DNA-RNA se equilibre adequadamente com as células das 64 letras que empregam o nome divino. 92. Por um limiar adequado de luz, a imagem e semelhança da malha divina, a expressão do Adam Cadmo equilibram-se, portanto, com a malha das 64 letras sagradas do DNA-RNA. 93. Com a vinda da Irmandade, haverá todo um novo ambiente de luz no planeta. As microfibrilas de celulose darão expressão a todos os tipos de vegetação por meio das longas reações em cadeia com vibrações axiotonais, a fim de produzir novos materiais alimentícios a partir de um ambiente de luz sintetizado que será focalizado sobre os ambientes poluídos do planeta. 94. Nesse dia, nem mesmo as enzimas estarão vinculadas
a membranas, pois a síntese artificial possibilitará a formação de enzimas na ausência das antigas estruturas de membrana. Nesse tempo, os reinos vegetal, animal e humano acumularão luz à imagem e semelhança, como era possível nos mundos anteriores a este mundo. 95. Amados, Yehová, Iodor e Ayanvé está renovando e renovando sempre. O nome sagrado será uma assinatura sobre cada cor química no manto carnal de vocês, e será um sinal para abrir o manto de vida de vocês para a próxima criação. 96. Que a nova criação seja transmitida pelas vibrações acústicas da luz espiritual e que o amor sustentador seja transmitido perpetuamente.